Nesse encontro, eu quero conversar com vocês a respeito de um post que nós fizemos em nossas páginas aí das redes sociais. E nesse post, eu coloquei a seguinte frase: tenha certeza de que a sua oração não é uma tentativa de influenciar a Deus. Olha, essa frase deu o que falar. Eu recebi algumas mensagens de pessoas completamente em dúvida a respeito do que se trata esse tema de influenciar a Deus, né? Pessoas que me perguntaram, mas nossa, então eu rezo errado? Nossa, qual que é a melhor oração? Nossa, o que eu tenho que fazer? E muitas perguntas permearam isso, e uma irmã de fé muito querida pediu para que eu falasse a respeito dessa frase com vocês e dessa pequena sabedoria que eu pude experienciar ao longo dos anos. Nesse sentido, durante muito tempo em que eu me desenvolvi, em que eu vivi a minha vida espiritual, eu acreditava piamente de que rezar era esse ato devocional da gente se ajoelhar, da gente sentar, da gente deitar, enfim, a forma tanto faz, mas era esse ato da gente falar com Deus, se confessar, colocar aquilo que a gente tinha dentro de nós para fora, a fim de que Deus, e no meu caso que já iniciou a vida espiritual na Umbanda, que os orixás, que os guias, ouvissem minhas preces. E nesse ato de ouvir as minhas preces, todas aquelas energias em volta da minha oração, seja ela uma oração como a gente fez aqui, Pai Nosso, Ave Maria, São Francisco, ou uma oração feita aí de próprio coração, né? De que todas essas frases e todas essas vociferações fossem emanadas aí para o ambiente astral, de modo que lá, na inteligência divina, as energias seriam ali transmutadas, seriam, na boa, que os meus desejos fossem atendidos. Não, eu não nego, comigo foi assim. Então a coisa estava ruim, vai lá orar para Deus. A coisa estava difícil, vai lá, ora para Deus, ora para o orixá, para o guia, seja lá para quem for, né? E por aí vai. E o que eu fui vivendo em cima disso, né? Principalmente com a questão eu sempre coloco a minha vida espiritual numa analogia quase paralela, muito intrínseca entre a jornada espiritual individual e a questão da mediunidade, né? Se a gente imaginar que a mediunidade, ela não é a arte de você falar pelos espíritos. A mediunidade é a arte de você receber tudo que o espírito emana. Não sei se vocês já pensaram nesse sentido, né? A preparação mediúnica te incumbe de você se alimentar, de você se cuidar, de você meditar, de você preparar todo o seu corpo para que você receba as emanações espirituais. E como aquilo chega nas pessoas, se bem feita a sua preparação, pouco importa. E aí eu peguei e transpassei essa premissa para a questão da oração, né? Para a questão da oração. No sentido de que eu comecei a abandonar essa coisa de querer falar com Deus, porque na prática Ele já sabe tudo de mim. Deus não precisa das minhas confissões de pecado, Deus não precisa ficar lá assim, você errou ali, né? Fez fezes ali, né? Entendi. Então vem cá, vamos bater um papo. E aí, vagarosamente, eu fui entendendo que a oração não é essa capacidade de você emanar as coisas para o divino de modo a receber resultados, de modo a receber estados conscienciais ou espirituais. Na verdade, a oração que eu busco cada vez mais hoje
elevar meu ser para que eu possa ouvir a Deus e fazer o resultado, e trazer o milagre, e trazer o movimento, e ser o movimento, e ser as mudanças daquilo que realmente possam ter me levado a orar. Deus não é empregado, os guias não são empregados da gente. Deus não é um servo. Deus não precisa que você diga para Ele o que deve ser feito. Primeiro, que você não é ninguém para fazer isso. A única coisa que Deus, em que os orixás e que meus guias, pelo menos no meu pensamento, tá? E lembrando, tudo que eu estou expressando aqui é uma opinião de uma vivência minha, particular. Isso não quer dizer em absolutamente nada da verdade que cada um de vocês vai buscar ao longo da sua vida, tá bom? Fica claro e registrado aqui. E de que meus guias e os orixás e Deus, eles querem falar comigo. Eles precisam que eu os ouça. Porque se alguma mudança ou algum resultado for acontecer na minha vida, será através de mim. Eles não vão manipular matéria o suficiente para gerar transformação nenhuma na minha realidade. Sou eu que preciso de orientação, de conselho, sou eu que preciso sentir a presença de Deus e não eles sentirem a minha. Porque eles já estão, como disse o próprio Jesus, o reino de Deus já está dentro de mim. Se existe prática que eu posso indicar para vocês começarem a praticar essa escuta, essa oração diferente, é o silêncio contemplativo. No meio do silêncio contemplativo, você pode afirmar algumas verdades. Que eu me eleve diante do Pai, que a face de Deus se revele diante de mim, que eu sinta a presença do meu orixá, que a minha consciência se expanda. Você pode colocar essas afirmações. Não tem problema. Você pode, inclusive, fazer as preces que a gente fez aqui. Pai Nosso, né? Todo dia a gente faz o Pai Nosso, Ave Maria e a prece de São Francisco de Assis. Essas orações, se você não está muito bem preparado e focado, por isso que vocês percebam aí que eu fecho o olho, sorrio, fico emocionado aqui, porque eu não quero distrações. Porque durante uma prece pré-definida, você começa a educar a sua mente para entrar no automático. Certamente tem gente que assiste esse vídeo e faz as preces conosco, falando o Pai Nosso e pensando na louça suja. Falando uma Ave Maria e pensando no trabalho. Você acha isso legal? Eu não acho. Eu não acho nada legal. Tua boca falando uma coisa e tua mente fazendo outra. Isso é muita incoerência, né? Então, quando você faz uma prece, essas preces que foram trazidas pelos livros sagrados, pelos espiritualistas, coloque-se num eixo em que você, de voz, de mente, de sentimento, de emoção, se eleve a Deus. Não tem magia que te faça ser mais com Deus. Na minha cabeça, talvez a oferenda seja um ato de aglutinar elementos para te colocar num feixe de luz. E aí sim, se conectar a determinadas vibrações através de uma ambiência natural, de uma movimentação específica. Mas isso não é necessário para nosso dia a dia. É necessário quando você literalmente se esqueceu do poder de Deus na sua vida. Aí a gente faz essas movimentações para te trazer de volta para o seu eixo, para te trazer de volta para o seu centramento, para te trazer de volta para teu processo de comunhão e de religião. Religião no sentido de religar e não da Umbanda em si. Orar é silenciar a alma, é ouvir a Deus. A resposta vem em forma de sentimento, de emoção, de palavra, de insight, de
paz. Você fica aí tanto pedindo paz para Deus e não sente ela dentro de você. Orar é colocar esse eixo simplesmente de nos inserir na realidade divina. Né? Eu já falei isso para os filhos de santo, falo às vezes para os alunos da comunidade que fazem aulas de Umbanda comigo. Você reza tanto para Xangô, como é que é se conectar com Xangô? O que você sente quando você faz a sua conexão com Xangô? Com Iemanjá? Como que teu corpo entra nesse estado? Vamos imaginar que o orixá é um estado de consciência, né, de Oxóssi, de Oxalá. Não pode ser só verbo, só ponto cantado, tem que ter todo o movimento. Orar é se colocar diante de Deus. Não é pedir para que Deus se coloque diante de nós. Vou repetir. Orar é se colocar diante de Deus. E não pedir para que Deus se coloque diante de nós. Lá, na realidade divina, na realidade dos orixás, na realidade dos nossos guias e mentores, existe um plano que é completamente perfeito, completamente sistematizado, completamente voltado para a missão de amor que é a evolução através da aplicação das forças divinas. E todas as desarmonias, todos os conflitos, todos os problemas que a gente tem é unicamente o esquecimento de você alinhado diante do divino, diante do sagrado. Isso dentro, obviamente, do nosso sistema de crença, tá? Todas as vezes que você se esquece da sacralização da vida, e a sacralização da vida é a observância de que a realidade de Deus é perfeita, você sofre, você se adoece. Você fica tentando buscar convencer a Deus de que você é merecedor dele. Convencer a Deus de que você precisa de um milagre. Convencer os guias na Umbanda que você é uma vítima, seja lá Deus do quê, e que precisa ter ali o seu pedido atendido. Quando, na verdade, todo o movimento que a minha experiência levou a ver, de que os orixás fazem, do que os guias fazem, e de que a minha experiência com Deus faz, é me pegar esquecido da força da realidade divina e me colocar de volta nela. E isso acontece quando eu oro, e grande parte das minhas respostas acontece em forma das mensagens de meus amigos, de um abraço. Abraço está escasso, né? Porque a gente está com vírus aí. Essa verdade se mostra naquele serviço que você achava que não ia ter e de repente aparece. Essa verdade se mostra quando você acredita que a sua vida espiritual está fezes atrás de fezes, quando você recebe um relato amoroso de alguém que transformou a sua realidade através daquilo que você ensinou, da sua jornada. É assim, sutil. E a gente vai se esquecendo. Alex, você está 100% alinhado com Deus? De maneira alguma. Pelo contrário, às vezes eu me desalinho feio com o cara. Bem feio. Às vezes eu tomo umas encoxadas dos guias, literalmente, que é por baixo mesmo, né? Pra ver se eu saio correndo ali. E tomo jeito de voltar para a minha realidade, para a realidade divina. Agora, eu também admito de coração que, de uma forma natural, você cada vez mais consegue se elevar mesmo, né? Para sentir isso.
E você vai vendo que vai ficando até mais fácil, né? Eu vejo esses umbandistas por aí, muitos umbandistas por aí, acendendo 1000 velas, fazendo mil oferendas. É válido, não é inválido, né? E eu, Alex, não acredito que isso será em nenhum momento inválido o uso dos elementos. Pelo contrário, tem todo um fundamento por detrás de cada um deles. Mas muito, como se o elemento fosse essencial para a elevação consciencial do médium. E na verdade não, o elemento ele é importante para alimentar um tônus energético de modo a possibilitar que você, todos esses elementos juntos, sem uma atitude de oração, você pode matar uma boiada inteira aí achando que vai ter axé suficiente e não vai, tá? Para poder subir. Quando a vida está bagunçada, o correto é pedir ajuda para enfrentar os obstáculos com discernimento, sabedoria. Isso mesmo, isso mesmo. A vida não está bagunçada. Você está bagunçado. A vida é perfeita. A realidade se você acredita na realidade de Deus, a realidade de Deus ela é perfeita. O plano de Deus ela é perfeita. Quem bagunça somos nós. Quem está bagunçado somos nós. Quem está fora da ordem daquilo que deve ser feito e daquilo que deve ser cumprido, somos nós. Em última instância, sempre somos nós. Sempre, sempre. E ó, te desafio, se você não acreditar que a última responsabilidade é nossa, olha para o seu passado. Quando você mudou, a vida mudou. Não é assim? Não teve milagre. Um orixá não baixou igual um Power Ranger na sua vida e vou matar o monstro. E de repente você ficou feliz. Não. Você foi lá, costurou sua roupa de Power Ranger, juntou suas forças, suas armas e foi para cima da realidade e passou por ela. Do conflito e passou por ele. Né? Então, orem, se entreguem, fecha teus olhos. Não no sentido de dormir. Fecha teus olhos para você se sentir diante de Deus, do orixá, do teu guia. Qual o aspecto do divino você desejar? E seja ele, sinta ele. Faça silêncio para você ouvir com todos os sentidos do seu corpo. E certamente você começa a ser inundado dessa presença, da força real de Deus, dos orixás, dos guias e protetores da Umbanda.